Olá, aqui a gente dando continuidade ao nosso comentário sobre a alteração da Lei 8.906 de 94, através da Lei 13.245 de 2016, nós vamos agora falar a partir do parágrafo 10 da lei. Bom, o parágrafo 10 da lei ele diz: nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos que trata o inciso 14. Bom, nós falamos anteriormente que o fato do inquérito policial ter tido, na verdade todas as investigações, né, terem sofrido essa alteração pelo advento da lei 12.245, isso não tiraria do inquérito policial a característica de continuar sendo sigiloso. Então, o inquérito policial ele continua sendo sigiloso, muito embora o legislador diga, lá no inciso 14, que nós já vimos, que os advogados terão acesso aos autos de investigação em qualquer instituição, em qualquer repartição. E que eles terão acesso independentemente de procuração nos autos, né? Nós vimos isso, olha aí, ó. Quer ver? Vou levar para você relembrar o que está aqui, ó. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração nos autos. Então, Josiane, a lei está dizendo mesmo sem, tá? E ainda diz mais, que a autoridade competente, ela vai poder delimitar o acesso ao advogado para aqueles autos já documentados, mas que ela também não vai poder deixar de respeitar esse direito do advogado, sob pena de responder pelo crime de abuso de autoridade, né? Porque, na verdade, como eu disse no nosso bloco anterior, ela veio apenas para corroborar com aquilo que a gente já sabe que existe. Acontece que naquelas hipóteses em que houver sigilo decretado, quando o auto estiver sujeito a sigilo, que sigilo? Aquele sigilo do segredo de justiça do artigo 5º, inciso 60 da Constituição. Nesse caso, deve o advogado apresentar procuração nos autos. Josiane, o parágrafo 10, ele afronta o inciso 14? Não, ele não afronta o inciso 14. O inciso 14, ele está falando do inquérito que os autos não estão em segredo de justiça. Entenderam? Agora, se os autos estiverem em segredo de justiça, realmente sempre foi assim, os advogados, para terem acesso aos autos, têm que estar previamente constituídos. Como que o advogado é constituído no processo penal? Aí o artigo 266 do CPP diz: a condição do defensor independerá de instrumentos de mandato. O que é instrumento de mandato? Instrumentos de mandato é a procuração. Só que ela independerá de instrumentos de mandato se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Então, o advogado pode ser constituído nos autos por procuração ou por ocasião do interrogatório, ok? Então, o fato do inquérito continuar sendo sigiloso não exclui a possibilidade do advogado ter acesso. Se for decretado o sigilo daqueles autos, para o advogado ter acesso, ele tem que ter procuração nos autos, tem que estar previamente constituído, ok? Agora, a gente vai analisar o que dispõe o artigo 4º. O artigo 4º ele diz assim, ó, a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais de sua autoria. Aí ele diz aqui claramente, ó, a competência definida neste artigo não excluirá de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. O que o legislador disse para você? Ele disse para você o seguinte, olha, a atribuição de investigar é da Polícia Judiciária, mas isso não impede que outros órgãos também investiguem. Por causa dessa possibilidade de outros órgãos investigarem, é possível que você tenha uma investigação feita em um inquérito policial, mas é possível que você tenha uma investigação feita em um procedimento extrapolicial. Por isso que hoje o inciso 14 do artigo 7º da Lei de 1906 tem essa redação de que o advogado poderá ter acesso em qualquer instituição, em qualquer repartição, justamente porque o legislador sabe que é possível uma investigação para apurar a infração penal ser feita por órgãos diversos da Polícia Judiciária. Tudo bem? Bom, dito isto, nós vamos agora tratar da investigação criminal promovida pelo MP. Josiane, o MP pode investigar? Pode. O MP,
está entre esses órgãos aqui, ó, entre essas autoridades administrativas aqui, que o artigo 4º, parágrafo único do CPP, acabou de falar pra gente. O artigo 4º do CPP, ele dispõe exatamente isso, que outras autoridades administrativas podem investigar. Isso não é diferente em relação ao MP. O MP dispõe de competência para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigação de natureza penal. O que você não pode confundir é a investigação feita pelo MP com o inquérito policial. O MP não preside inquérito, mas pode promover uma investigação, tá? Só que quando ele promove a investigação, ele tem que respeitar os mesmos direitos que uma autoridade policial respeita quando ela preside o inquérito. Então, ele pode promover uma investigação de natureza penal desde que respeitasse os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sobre investigação. Isso significa que se o MP estiver presidindo uma investigação de natureza penal, o advogado vai ter acesso às investigações? Vai. Via de regra, mesmo sem procuração nos autos. Se a investigação estiver sob sigilo, aí ele deve juntar a procuração nos autos, tá ok? Então, o fato do MP presidir uma investigação não retira do indiciado o direito que ele tem quando se trata de inquérito policial, ok? Então, ele continua dizendo, observadas sempre por seus agentes as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e também as prerrogativas profissionais que se acham investidos em nosso país os advogados, ou seja, o MP, ele precisa respeitar as garantias profissionais dos advogados, de forma que a investigação criminal sendo feita por ele não impede o advogado de ter acesso. Então, sem prejuízo, sempre presente no Estado Democrático de Direito do permanente controle jurisdicional dos atos necessariamente documentados. Então, como aquilo tudo que nós já havíamos dito, de acordo com a súmula vinculante número 14, tanto o inquérito policial quanto as investigações de natureza penal feitas por outros órgãos, não pode se impedir o advogado de ter acesso àqueles autos que já estejam documentados. E mesmo aqueles que não estejam documentados, desde que não importem em prejuízo para a diligência, ok? Bom, além disso, nós temos a alteração feita pela Lei 13.245 em relação ao artigo 7º, inciso 21 da lei. Ele diz pra gente assim, é direito do advogado assistir aos seus clientes investigados durante toda a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório. Gente, ó, pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou do depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios decorrentes dele ou derivados direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Bom, Josiane, por conta do inciso 21, a gente pode agora afirmar que a presença do advogado é obrigatória durante o inquérito? Não. Você não pode, por conta do inciso 21, afirmar que hoje, obrigatoriamente, o advogado tem que estar presente durante o inquérito policial. Porém, se o advogado estiver presente, deve-se dar a esse advogado o direito de assistir a seus clientes, sob pena de nulidade absoluta do termo de interrogatório e depoimento, e das demais provas que forem decorrentes desses depoimentos, desse interrogatório. Então, não é obrigatória a presença do advogado, mas estando ele presente, ele tem o direito de assistir os seus clientes, tá? Então, primeira perguntinha que os alunos têm me feito direto, aí agora o advogado tem obrigatoriamente que estar presente nos atos do inquérito? Claro que não. Eles não têm obrigatoriamente que estarem presentes nos atos do inquérito, tá? Mas se tiverem, lhe será assegurado o direito de assistir aos seus clientes, ok? Assim como lhe será assegurado o direito de apresentar razões e quesitos, que está aqui na linha A do inciso 21. Josiane, a linha B foi vetada. A linha B, na verdade, era a possibilidade de requisitar diligência.
requisitar diligência foi vetado. Por que requisitar diligência foi vetado? Para que não se ficasse em dúvida se requisitar diligência seria uma ordem ou não. Então, para que não se tivesse a dúvida, eles preferiram vetar. Mas nem precisa disso, porque o artigo 14 do CPP, ele prevê a possibilidade do advogado requerer diligências. Então, o fato de ter sido vetado a letra B não retira do advogado, do indiciado, na pessoa do seu advogado, requerer diligência, o que já era possível desde 1940, quando o nosso Código de Processo Penal foi feito, ok? Então, plenamente possível. De forma que o que nós temos mesmo de novidade aqui é esse apresentar razões e quesitos. Por quê? Durante o inquérito pode haver perícia? Pode, a gente faz exame de corpus de delito, lembra disso? E aí, antes, só o delegado podia oferecer. Hoje, tanto o delegado quanto o defensor, quanto o advogado pode oferecer quesitos. Assim como o advogado pode apresentar razões, tá? Ele pode apresentar razões durante o inquérito policial. Isso foi uma grande novidade, foi um grande avanço do legislador, ok? Bom, como eu disse a você, o requisitar diligências não ficou prejudicado porque o artigo 14 aqui do CPP, ele já dizia pra gente que o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência. Qualquer diligência. Não vão requisitar, vão requerer, porque essa será realizada ou não a juízo da autoridade competente. Então, hoje, em qualquer que seja a investigação criminal, pode o ofendido ou o seu representante legal, indiciado, requerendo diligência? Podem, que será realizado ou não a juízo da autoridade, ok? Josiane, por conta dessa possibilidade que o artigo 7º, inciso 21, trouxe agora, do advogado apresentar razões e quesitos, isso transformou o inquérito em procedimento acusatório, em procedimento contraditório com ampla defesa? Olha só, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós temos na fase processual aquilo que a gente chama de sistema acusatório. Por que a gente tem o sistema acusatório? Porque a gente vai ter o acusador, e a gente vai ter o julgador, e a gente vai ter a defesa. E esse julgador, ele tem que ser imparcial. Ele não pode, de forma alguma, se envolver com a acusação, se envolver com a defesa. Por isso que nós temos esse sistema acusatório durante o processo, onde o julgador tem que ter imparcialidade. Eu posso agora dizer que com o advento das alterações feitas pela Lei 13.245 de 2016, o inquérito também é regido hoje pelo sistema acusatório? Não, gente. Isso seria querer avançar demais. Por quê? Isso desfiguraria a própria essência do inquérito policial. Por um motivo muito simples. Durante o inquérito policial, a gente não tem acusação. Se a gente não tem acusação, a gente não tem necessidade de ampla defesa. Se a gente não tem necessidade de ampla defesa porque não há acusação, a gente não vai ter julgamento. E tudo isso é justamente por essa situação. A gente não tem julgamento durante o inquérito policial, porque não existe acusação, por isso não precisa de ampla defesa. Então, a gente não pode hoje, por força dessas alterações advindas da Lei 13.245 aos incisos da Lei 8.906 de 94, dizer que agora o inquérito é regido pelo sistema acusatório. Não é. Ele continua sendo regido pelo sistema inquisitivo e inquisitorial, porém de uma forma mitigada, de uma forma relativizada. Ou seja, hoje eu vou ter o contraditório dentro do inquérito de forma ampla, a ampla defesa? Não. Olha o que o STF tem para dizer para a gente a respeito disso. O inquérito policial não possui contraditório, tá? Nas medidas, mas as medidas invasivas deferidas judicialmente devem se submeter a esse princípio. Então, o inquérito policial não é contraditório, mas as medidas invasivas deferidas judicialmente devem se submeter a esse princípio e a sua subtração acarreta o que? A nulidade. Isso já era decidido pelo STF
antes mesmo do advento da Lei 3.245. Obviamente, não é possível falar sem contraditório absoluto quando se trata de medidas invasivas redutora da privacidade do agente. O que ele quer dizer com isso? Ora, o juiz decretou uma prisão temporária. Vai intimar a pessoa para poder contradizer essa prisão temporária? Claro que não, porque senão não vai conseguir executar a medida. Então não dá para dar aí o efetivo contraditório. Então, ao investigado, não é dado conhecer previamente, sequer de forma concomitante, os fundamentos da medida que lhe restringe a privacidade. Ele só vai saber disso depois que ele já estiver preso. Enquanto ele estiver preso, ele não vai saber. Então, é claro que eu não posso dizer que aí se aplicou o contraditório e a ampla defesa. Aí, ele vai poder saber disso antes? Não, ele não vai poder saber antes da medida que lhe restringe a privacidade. Aí ele vai ser intimado? Vai. Mas olha só, intimar o investigado da decisão de quebra de sigilo telefônico tornaria inócua a decisão da interceptação, não é verdade? Então, também não vai se intimar. Contudo, isso não significa ineficácia do princípio do contraditório. Não é ineficaz, ele existe, porém de uma forma restrita durante a investigação. Com efeito, cessada a medida e reunidas as provas colhidas por esse meio, o investigado deve ter acesso ao que foi produzido nos termos da súmula número 14, ou seja, quanto aquele ato estiver sendo praticado, ele não tem acesso. Mas a partir do momento que aquele ato for documentado, for concluído, vai ter acesso. Isso já estava previsto na súmula vinculante número 14. Os fundamentos da decisão que definiu a escuta telefônica, além das decisões posteriores que mantiveram o monitoramento, devem estar acessíveis à parte investigada no momento da análise da denúncia e não podem ser subtraídas da corte, que se vê tolhida na sua função de apreciar a existência de justa causa da ação penal. Trata-se, portanto, de um contraditório diferido. O que é um contraditório diferido? É que será exercido no momento oportuno, no momento que for conveniente. É isso que vai acontecer, que permite ao cidadão exercer um controle sobre as invasões de privacidades operadas pelo Estado. Então, gente, o artigo 7º, inciso 21, a linha A e a linha A da Lei 8.906, alterada pela Lei 2.345, não trouxe, a meu ver, de acordo com o que eu trouxe para vocês aqui, o efetivo contraditório e a ampla defesa para o inquérito. Eu sempre disse em sala de aula para os meus alunos o seguinte: o inquérito ele nunca foi de todo inquisitivo. Por quê? Porque sempre tivemos a existência do artigo 14. E o artigo 14 do CPP, ele traz exatamente essa nuance de defesa, de contraditório. Por quê? Embora a diligência vá ser feita a juízo ou não da autoridade, o indiciado pode requerer diligências. E se ele pode requerer diligências, ele é sujeito de direitos e não objeto de investigação. Se ele é sujeito de direitos, ele tem o direito à defesa durante o inquérito, porém, não é um direito à ampla defesa. É um direito a uma defesa restrita. Por quê? Ele vai poder exercer o seu direito sem atrapalhar, contudo, a investigação. Se nós, a partir dessa lei, dissermos que o inquérito agora é regido pelo sistema acusatório, que tem contraditório e ampla defesa, exatamente como o processo, não há mais necessidade da existência de inquérito, porque nós estaríamos retirando o poder da autoridade policial de presidir a investigação de acordo com o procedimento de um inquérito policial. Ou seja, você retiraria, por exemplo, do delegado de polícia o poder de restringir algumas informações do inquérito ao advogado, porque se ele tem ampla defesa e contraditório, entendeu? Então você tira do delegado o poder de investigar, porque na verdade muitas coisas têm que ficar em oculto antes de serem reduzidas a termo, justamente para que a autoridade policial possa alcançar a sua finalidade final, o seu objetivo primordial, que é apurar indício de autoria e prova da materialidade. Então eu entendo que com o advento dessas alterações na Lei 8.906, não podemos ainda afirmar que o inquérito perdeu a característica do sistema inquisitorial, tá? Nós temos hoje o que a gente pode chamar de contraditório diferido, tá? De defesa, sim, mas não de ampla defesa, porque senão você desnatura o inquérito policial. Ele perde a sua natureza jurídica, porque vai ficar ineficaz a atuação da autoridade policial se ela tiver que efetivamente abrir o contraditório e ampla defesa no inquérito,
porque ela não vai conseguir alcançar a sua finalidade, que é apurar indício de autoria e prova da materialidade. Então, em nome desse apurar autoria e materialidade, eu posso ter um procedimento totalmente inquisitivo? Não. Não por quê? Porque eu vou ter que, de alguma forma, dar acesso das informações, admitir a atuação do advogado, mas isso não traz para o inquérito uma natureza de procedimento acusatório, ok? Bom, eu espero que eu tenha esclarecido a vocês as dúvidas que vocês têm me mandado. Mas, se não, eu, quando estivermos em sala de aula, tentarei explanar isso para vocês de uma forma que a gente tenha mais tempo e isso fique mais fácil para a sua compreensão, ok? Até uma próxima oportunidade.